Pessoal, boa tarde. Nós iremos para a página 247 de História. Indígenas lutando por suas terras. Você já parou para pensar por que é importante reconhecer as terras dos indígenas? Ter seu espaço reconhecido permite aos indígenas manter seu modo de vida tradicional e preservar sua cultura, pessoal. Os indígenas têm organizado diversas formas de luta e mobilização para que seus direitos sejam respeitados. Veja a seguir. Aqui embaixo nós temos a imagem de um grupo indígena que eles estão lutando, pessoal, contra a violência, né? A violação aos direitos. Nesse caso, eles estão procurando preservar os direitos dele, a cultura deles. Então, aqui eles estão colocaram algumas leis aqui em cima, né? E eles disseram não a essas leis. Então, é através disso que os índios vão poder manter a sua cultura e poder manter a sua tradição, certo? Nos últimos anos, muitos indígenas têm organizado protestos em defesa da demarcação de terras. Na imagem indígena, os indígenas protestam em defesa de seus direitos em Gaúcha do Norte, Mato Grosso 2012. Alguns grupos indígenas têm utilizado as novas tecnologias para organizar o movimento de luta em defesa de suas terras. Na imagem, vemos o site desenvolvido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que busca divulgar informações e articular as lutas indígenas. Aqui na questão 2, pessoal, nós temos aqui, qual a importância da luta dos indígenas pela demarcação de suas terras? Qual a importância da luta indígena para isso? Gente, nós já vimos que os indígenas, eles buscam, como é que eu posso dizer, pessoal? Eles buscam a preservação da cultura deles, eles buscam preservar as culturas, as tradições, o modo de vida do seu povo. Então, eles precisam manter esse modo de vida, essas culturas, para que sua tradição não seja perdida, tá bom? Na página seguinte, na 248, nós temos a nossa atividade, certo? Lá na página 249, pessoal, nós temos aqui o Brasil dos engenhos. Diz assim: a partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. Por muitos anos, essa foi a principal atividade de economia desenvolvida na colônia. Naquela época, o açúcar era um produto raro e muito apreciado na Europa. Por isso, era vendido a preço elevado, gerando altos lucros. O local de produção açucareira era chamado de engenho. Observe a pintura a seguir. Aqui embaixo, pessoal, nessa imagem está sendo representado um engenho. Etapas da produção de açúcar em engenho. A aquarela, produzida por Franz Post em 1640. Aí aqui em cima nós temos o conceito de colônia. O que é a colônia? Uma colônia é um território que é ocupado e administrado por outro país. O Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal durante cerca de 300 anos. E aqui embaixo nós temos o conceito de monocultura. O que é monocultura? O cultivo da cana para a produção de açúcar foi, por muitos anos, a única atividade agrícola praticada em larga escala da colônia. Chamamos esse tipo de cultivo exclusivo, centrado em um único produto, de monocultura. Ou seja, pessoal, essa atividade monocultora é quando se tem o cultivo de apenas um produto específico. Naquela época era só a cana-de-açúcar, então aquela produção era monocultora, tá bom? E na página seguinte, nós temos a mão de obra africana. Nós vimos na aula passada falando sobre a mão de obra indígena, que os indígenas eles ajudavam a cortar o pau-brasil e levar para as embarcações dos portugueses. E em troca desse serviço, eles recebiam o quê? Eles recebiam instrumentos, machados e facas. Depois que eles passaram a ser simplesmente explorado, o trabalho dele explorado e não ser remunerado de forma alguma, eles passaram a se refugiar, né? Aqui nessa página 250, ele fala da mão de obra africana. Os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição de escravos nos engenhos. As pessoas escravizadas viviam em condições desumanas e não tinham nenhum direito
não tinha nenhum direito, nem direito. Com o tempo, o regime, pessoal, de escravidão passou a ser adotada também em várias atividades na colônia, como na mineração, nos ambientes domésticos, no comércio e em diversas funções das cidades. Aqui nós temos a imagem de um escravizado carregando a cana-de-açúcar, tá bom? A escravidão no Brasil. Diz aqui, o regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade de outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência, é chamado de escravidão. No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime duro, que durou cerca de 300 anos, certo? Então, qualquer atividade que não seja remunerada, onde as pessoas trabalhem de forma forçada, obrigada, sem ter um pingo de descanso, esse é reconhecido como trabalho escravo. Certo? Então, as pessoas hoje em dia conquistaram seus direitos trabalhísticos. Tem a nossa carteira de trabalho que assegura os nossos direitos. Tem carga horária pré-definida, tem horário de sair e de entrar, você tem as condições para trabalhar. Quando não se é respeitada essas condições, pessoal, é chamado trabalho escravo, tá bom? As lutas e resistências. Os africanos resistiam à escravidão de várias formas, por exemplo, quebrando ferramentas e incendiando lavouras. Muitos deles também fugiam para o interior das matas, onde formavam comunidades chamadas de quilombos. Nos quilombos, essas pessoas cultivavam o próprio alimento e podiam manifestar livremente sua cultura de origem. Então, naquela época, eles fugiam para os quilombos, né? Nesse quilombo, eles poderiam ficar livres, só naquele espaço. Eles plantavam, eles cultivavam, eles comiam dos próprios alimentos que eles faziam, pessoal, sem se preocupar. Quando eles viviam no outro local, né, que eles eram escravos, eles não podiam fazer isso. Então, quem tinha a possibilidade de fugir, se refugiar nos quilombos, eles eram tratados de forma diferente, porque o quilombo era formado por os negros refugiados, tá bom? E na página seguinte, na página 251, nós temos a nossa atividade, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.